Já foi perseguido, injuriado por ser fiel a Deus? Por apenas fazer a vontade do Senhor? Hoje na palavra nós vamos falar de um homem que sofreu as consequências da sua fidelidade a Deus. Fiel a Deus e fiel também ao seu Senhor, mas que foi odiado, perseguido, porque era fiel, era sincero para com Deus e para com o rei. Fica até o final do vídeo que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 6, e me acompanhar nessa leitura em que Deus irá falar conosco neste momento. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dário, o rei Dário, constituir sobre o reino a 127 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, 3 homens presidindo esses 127, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O Espírito de Deus estava com ele. E o rei pensava em constituir, em estabelecer Daniel sobre todo o reino. Muitas pessoas se destacam pela sua fidelidade a Deus. Deus irá honrar essa pessoa. E o nome de Deus vai ser glorificado através dela, como aqui o nome do Senhor era glorificado através de Daniel. Mas no versículo 4 diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel era fiel a Deus e fiel ao rei. Então aqueles presidentes que eram junto com Daniel e mais os outros 127 sátrapas, prefeitos, governadores, eles fizeram de tudo para achar algum erro em Daniel, mas não encontravam. Versículo 5. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Como eles não conseguiram nenhuma falta em Daniel, não conseguiram achar nenhuma culpa nele, nenhum erro para levar ao rei, então eles pensaram, então vamos procurar alguma coisa na lei do Deus dele. E olhando a vida de Daniel para com Deus, eles viram que Daniel sempre estava ali orando, falando com Deus. Então eles fizeram um decreto, trouxeram para o rei assinar o decreto, selar com o seu anel, para que ninguém pudesse orar, fazer pedido a Deus nenhum, senão somente ao rei. Aí ia mexer na fidelidade de Daniel a Deus. Mas Daniel, quando ficou sabendo desse decreto, Daniel entra na sua casa e começa a orar voltado para a cidade de Jerusalém. Notem bem que eles disseram assim, todos os presidentes, não, Daniel nem sabia desse decreto. Eles não consultaram Daniel, mas fizeram todo um complô para pegar aquele homem de Deus, para que aquele homem de Deus fosse lançado aos leões. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, que está me ouvindo neste momento, muitas vezes, por causa da nossa fidelidade a Deus, por causa da nossa sinceridade para com Deus, nós podemos ser lançados aos leões. Mas
Eu quero dizer para você, o Deus Todo-Poderoso sempre estará contigo. Nunca você estará sozinho. Deus não vai deixar você sozinho em meio a situações adversas, quando você tiver o seu coração fiel e sincero para com Ele. Então chegaram até o rei, fizeram esse decreto e mandou o rei assinar, selar com o seu anel. E assim o rei, inocentemente, fez. E quando o rei assina, era lei dos medos e dos persas que um decreto, uma vez estabelecido, uma lei assinada, não podia voltar atrás. E agora então passaram a vigiar Daniel. E logo viram Daniel orando 3 vezes ao dia ao Deus Todo-Poderoso. E eles correm então ao rei e dizem: rei, olha, aquele homem, Daniel, desobedeceu ao rei. Achamos agora uma falta, uma culpa. Daniel não está obedecendo o rei. 3 vezes ao dia ele vai e fala com Deus dele e não a ti, rei. E o rei assinou o decreto. E na nossa lei o rei não pode voltar atrás. Eles encurralaram o rei. E não podia voltar. Versículo de número 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com o anel dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Às vezes, nenhuma provação, uma situação que nós vamos passar, ninguém vai poder nos ajudar. Ninguém vai poder mudar. Mas o nosso Deus a quem nós servimos, como falou o rei, o Deus a quem tu serve continuamente, Ele vai livrar você. O rei fala com a propriedade, como se tivesse certeza que Deus ia estar com Daniel. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, que está me ouvindo agora, ainda que nós entremos na cova dos leões, ainda que entramos em meio a adversidades, problemas difíceis da vida de ser resolvidos, mas nós temos que ter a confiança que Deus estará conosco naquele momento. Daniel entra naquela cova dos leões tranquilamente, sabendo que ele não tinha cometido nenhum erro, nenhuma falta. A mente de Daniel estava tranquila com Deus e também com o rei. É isso que livrou ele dos leões. Então Deus interviu naquela injustiça que estava sendo feita com Daniel. E o rei, triste, pesaroso, querendo defender Daniel, mas não podia fazer nada, porque ele assinou o decreto. E não podia agora voltar atrás. Mas a Bíblia diz que pela manhã o rei ficou a noite inteira, não comeu, jejuou, ficou triste por Daniel, porque ele amava muito a Daniel. E pela manhã, ao romper do dia, se levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, como se ele pensasse: Daniel já era, coitado. Ninguém nunca entrou nessa cova e saiu vivo. Então o rei diz: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Detalhe importante: Daniel, o Deus a quem você continuamente serve. Daniel, você é fiel ao teu Deus. Como é que é o nosso relacionamento com Deus? É contínuo ou é de vez em quando? Como é que é a nossa fidelidade, nosso amor para com o reino, com a obra de Deus? É contínuo ou é de vez em quando? Daniel era um cristão genuíno, um homem de Deus, fiel a Deus, que não abriu mão da sua vida para com Deus, nem por causa do decreto do rei, nem correndo o risco de ser jogado na cova dos leões. Ele abriu mão da sua relação para com Deus. Nada pode impedir você de se relacionar com Deus a quem você serve. Nada pode impedir nós de nos relacionarmos com o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. E Daniel foi jogado na cova dos leões, mas de manhã o rei chega: Daniel, será que o teu Deus te livrou? Cadê o rei que falou na noite? O teu Deus vai te livrar, e agora de manhã, será que ele te livrou? Então Daniel, versículo 21, falou ao rei:
Ó Rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. Olha a palavra de Daniel. O Senhor, o meu Deus, enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Por quê? Rei, porque eu sou fiel a Deus e também fiel a ti. Rei, porque eu não cometi nenhuma falha nem com o meu Deus e nem contra ti. Então, por isso, Rei, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E nós ficamos aqui a noite inteira, eu e os leões. Brincamos e nada aconteceu, porque Deus me livrou da boca dos leões. Deus vai estar sempre conosco, se nós estivermos sempre com Ele. O nosso coração tem que estar voltado para Deus, como estava o de Daniel, para que os leões da vida não venham nos devorar. Os leões não tinham nenhuma legalidade sobre Daniel. Os leões não podiam comer Daniel, porque ele era fiel a Deus, fiel ao Rei. Que nós possamos refletir sobre essa palavra. Mas quando Daniel é tirado da cova dos leões, o rei manda jogar os homens que o acusaram. E antes que ele chegasse no fundo, os leões esmigalharam os ossos dele, devoraram a todos. Porque eles não tinham um coração sincero. Percebeu que a sinceridade diante de Deus é tudo? Por isso Daniel foi livre dos leões. Que nós possamos refletir nessa mensagem e entender que nós podemos ser jogados aos leões, mas a nossa comunhão com Deus, por sermos fiéis a Ele, por sermos sinceros e inculpáveis filhos de Deus, no meio de uma geração perversa e corrompida, Ele vai nos livrar. Meditemos nessa mensagem. Que Deus possa ter falado no seu coração. Amém? Ore comigo agora neste momento. Senhor Deus, Altíssimo Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar nas tuas mãos a vida desta pessoa, Senhor. Que de repente, como Daniel, meu Deus, tem sofrido afrontas, Senhor. Pessoas têm tentado derrubá-lo. Pessoas têm tentado, meu Deus, atacá-lo de todas as formas. Ó Senhor Deus, mas que o Senhor possa, assim como o Senhor fez com Daniel, guardar a vida dessa pessoa, Senhor. Livrando ela, meu Pai, das afrontas, das investidas, meu Deus, do inimigo, Senhor. Contra as astutas ciladas do inimigo. E que o Senhor venha dar força, Senhor, para que ela possa enfrentar os leões da vida, Senhor. Para que possa enfrentar as adversidades, momentos difíceis que vêm e que virão, Senhor, na vida dessa pessoa. Meu Deus, que o Senhor possa dar força, Senhor, e guardar em nome do Senhor Jesus Cristo, livrando, meu Deus, de todo o mal. Nós oramos assim, ó Deus, e que essa pessoa possa sair dessa cova dos leões, como Daniel saiu, mais forte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um, Pai. Que nesse momento ora comigo, meu Deus. Pessoas que ainda vão entrar nessa situação, pessoas que estão enfrentando os leões da vida, Senhor. Mas que o Senhor possa dar força e graça, fortalecer a cada um, nos preparando, meu Pai, para esse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para que possamos ser mais do que vencedores, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vemos aqui o espírito de inveja que estava no coração daqueles homens. E a inveja, ela é uma fase. Daqui a pouco essa inveja, ela se transforma em ódio, como eles aqui. Se transformou em ódio de Daniel, tanto que eles quiseram matá-lo. Por causa da sua sinceridade, Daniel foi jogado à cova dos leões. Por pessoas que não tinham um coração sincero, nem com o rei, nem com Deus. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Agora, meu amigo, minha amiga, você que ouviu essa mensagem, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se tornando assim um só corpo com Ele, através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus 28, versículo 19, versículo 20. E nós não podemos viver fora das organizações nelas,
Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E os embaixadores de Cristo escreverão seu nome no livro da vida. Por isso, procure a igreja de Deus, congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela. E siga as instruções de Deus através dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, versículo 16. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. E até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.